Recebam a doce paz do Senhor. Eu sou o pastor Alisson. Que Deus continue abençoando poderosamente a todos. E estou passando por aqui para deixar a todos vocês mais uma mensagem de fé para o seu coração. Então, preste muita atenção nessa mensagem e eu creio com toda certeza que Deus vai falar profundamente em seu coração através desta mensagem de fé. Ouça com atenção e Deus irá falar com você. E hoje nós vamos falar sobre Israel é resgatado do Egito. A nação mais poderosa do mundo não foi suficiente para impedir que Deus cumprisse suas promessas de conserto feitas a Abraão e ao povo hebreu. Ele rompeu os grilhões da escravidão no Egito e conduziu seu povo na travessia do Mar Vermelho e pelo deserto, para que encontrasse com ele. Nos preparativos para que se tornasse uma grande nação, para representá-lo perante o mundo, Deus é sempre fiel às suas promessas, não importa quão difícil a situação possa parecer. No período em que o Senhor libertou Israel da servidão do Egito, Deus mostrou muitos sinais. A Bíblia nos conta que o Senhor mandou 10 pragas no Egito. E todas as vezes que Deus mandava uma praga, Faraó sempre endurecia-se o seu coração. Mas na última praga aconteceu a libertação do povo. A última praga, Deus disse que à meia-noite ele iria matar todos os primogênitos. Deus iria matar todos os primogênitos, inclusive da casa de Faraó. Então Deus, ele orienta para que o seu povo pegasse um cabrito ou um carneiro sem mácula, que fosse macho, de aproximadamente 1 ano, e que o matassem e fizesse ali em uma brasa, cozinhasse em uma brasa. Não poderia ser cozido em água, mas em brasa, o Senhor orienta. E o sangue daquele cordeiro, ele tinha que ser passado nos umbrais das portas. E quando fosse a meia-noite, o Senhor passava, e a casa que não tivesse a marca do sangue nos umbrais, naquela casa acontecia a morte. Mas somente os hebreus sabiam dessas recomendações. E por isto, somente na casa dos hebreus tinha a marca do sangue. Ao matar o cordeiro, os israelitas derramaram sangue inocente. O cordeiro era um sacrifício, um substituto para a pessoa que deveria ter morrido na praga. A partir deste momento, o povo hebreu entenderia claramente que para que fosse poupado da morte, uma vida inocente seria sacrificada em seu lugar. O cordeiro tinha que ser morto para que eles conseguissem o sangue que o protegia. Agora isso, irmãos, pronuncia o quê? O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu o seu sangue pelo pecado de todas as pessoas. E dentro dos seus lares, os israelitas fizeram uma refeição e comeram o cordeiro assado, conforme Deus havia orientado. E as ervas amargas, conforme Deus também havia orientado, representava a amargura da escravidão em um período que o povo estava no Egito.
Agora, interessante que enquanto o anjo passava, enquanto o Senhor passava e trazia aquela morte aos primogênitos, o povo de Israel estava sendo guardado por causa do sangue nos umbrais, e o povo estava se alimentando do cordeiro assado, das ervas amargas e do pão asmo, ou pão sem fermento. E isto foi também comemorado. O Senhor disse: esta será a festa da Páscoa. Vocês trará à sua memória que essa festa era o sinal da libertação que eu trouxe para o povo de Deus. Agora, todo o primogênito dos egípcios morreram, mas as crianças israelitas foram poupadas, porque o sangue do cordeiro foi expandido nos seus batentes. Assim começa a história da redenção. O tema principal da Bíblia, redenção, que quer dizer comprar de volta ou salvar do cativeiro, pelo pagamento de um resgate. Uma maneira de comprar de volta um escravo era oferecer um escravo equivalente ou superior em troca. Esta é a maneira como Deus escolheu nos comprar de volta. Ele ofereceu seu filho em nosso lugar. Nos tempos antigos, Deus aceitava ofertas simbólicas. Jesus ainda não fora sacrificado, e por isso Deus aceitava a vida de um animal no lugar da vida de um pecador. Quando Jesus veio, substituiu nossas vidas pecadoras pela sua vida perfeita e assumiu a punição pelo pecado que nós merecemos. Assim ele nos redimiu do poder do pecado e nos resgatou a Deus. O sacrifício de Jesus era a realidade representada pelo sacrifício de animais. Assim, depois da morte e ressurreição de Jesus, não mais havia nenhuma necessidade de sacrificar animais. Devemos reconhecer que para sermos livres das consequências mortais dos nossos pecados, um preço tremendamente elevado tem de ser pago. Mas nós não temos como pagá-lo e não precisamos pagá-lo, porque Jesus Cristo, nosso substituto, já nos redimiu do pecado através da sua morte na cruz. O que temos que fazer é confiar nele e aceitar a sua dádiva, que é a vida eterna. Nossos pecados já foram pagos por Jesus e o caminho já foi preparado e limpo para que começamos um relacionamento com Deus Pai. As Escrituras nos diz no livro de Tito, capítulo 2, o verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e de boas obras. Cristo derramou seu sangue na cruz. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 18 ao 19, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo derramou seu sangue na cruz
para redimir-nos de toda a iniquidade e da propensão de desobedecer à lei de Deus e os seus santos perdões. Tornar-nos um povo santo, separado do pecado, para ser a possessão especial de Deus. Aqueles que estão lutando duramente contra o pecado e contra o poder de Satanás devem saber que, uma vez que Cristo morreu em prol da sua redenção, então a marca do sangue naquele tempo representava o livramento da morte, a redenção. E hoje o sangue de Cristo representa-nos então a redenção nos da morte. Muito mais agora, Ele nos dá graça suficiente para triunfarem sobre o poder do pecado e do mal. Em Romanos 5, 9 e 11, a Bíblia vem nos dizer: logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que Deus nos abençoe e que nós jamais venhamos nos esquecer que nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Se inscreva no meu canal e assina o sininho para você receber mais notificações. Que Deus vos abençoe.